paz do Senhor, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, aonde quer que você se encontre. Vamos de reflexão da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 14, versículo 1, vai dizendo assim: eu olhei e eis que eu vi o Cordeiro Eterno assentado sobre o monte Sião, e com ele uma multidão de 144 mil. Sobre as suas testas traziam o seu nome e o nome do seu Pai. Que palavra gloriosa, que palavra majestosa da parte do Senhor para mim e para você. E esta mensagem nós vamos chamar intitulando-a de o último chamado. Os 144 mil, a ceifa e a vítima. E neste momento nós vamos perceber que há um contraste entre os justos e os ímpios. Os justos que Deus chama para permanecer na salvação eterna, e os ímpios que Deus vai mostrar o derramamento da sua ira. E Deus está te chamando: acorda, levanta, é a última hora, é o último chamado. Os sinais na terra já indicam que Jesus está voltando. Nós vamos ver aqui neste capítulo 14 acerca da vindicação dos santos, da reclamação, do chamamento, da reclamação dos santos que correm os seus sangues diante do altar e do trono de Deus, desses santos que se tornaram mártires da presença do Senhor. Maranatá, ora vem Senhor Jesus. Fala também acerca do juízo final, da salvação, do juízo para todas as nações e da grande cólera, da ira do Senhor. Fala sobre a colheita dos santos e dos pecadores. Essas três sessões que vão separar distintamente esse capítulo 14. Falaremos sobre a grande perseguição da igreja, a igreja que sofre durante séculos e séculos, mas que alcança a paz redentora que há em Cristo Jesus. A vitória da igreja ao longo dos séculos é porque o Senhor, o nosso Cristo, o nosso Mestre, está tomando conta dos israelitas, do seu povo, da sua nação eleita. E o juízo de Deus que será derramado sobre aqueles que voltam as costas para o Senhor, para o nosso Mestre, para o nosso Cristo. Para aqueles que estão em Cristo haverá salvação, mas para aqueles que não reconhecem o Cordeiro Eterno haverá o grande derramamento do cálice da sua ira. Apocalipse não é um livro que conta relatos lineares. Ele não conta histórias e fatos consecutivos. Há interlúdio entre um fato e outro, e muitas vezes ele volta para o início para que possamos entender o que é que está o mestre amado querendo nos falar, e nos alerta sempre acerca dos últimos acontecimentos. Então não é uma história linear. O livro de Apocalipse vai se dividir em 7 ciclos. E durante esses 22 capítulos, muitas vezes eles repetem a história de diferente ângulo. Glória a Deus. O Deus Pai Todo-Poderoso. Ali, com João, que escreve este capítulo, eles vão entrar em um consenso e o Senhor vai instruindo a João acerca de como escrever este livro tão glorioso que nos traz bênção e que nos revela as advertências vindouras sobre o reino de Cristo. E é interessante que este capítulo 14, ele está envolvido com o capítulo 12 e com o capítulo 13 do livro de Apocalipse. O capítulo 12 vai falar justo dessa perseguição, da perseguição que a igreja sofre desde os tempos primórdios. E ele começa mostrando no capítulo 12 uma mulher que está prestes a dar à luz, e o dragão que a caça. A mulher representa a igreja e o dragão representa Satanás. Mas eis que o menino nasce, e a profecia está lá no livro de Gênesis: da tua semente, mulher, nascerá um que esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que Satanás não queria que o menino nascesse, que a criança nascesse, porque ele sabia e sabe que a sua sentença já está homologada desde os tempos primórdios. Ele já sabe qual é o seu final. Satanás é sagaz e ele persegue a mulher até o deserto, mas essa mulher está fundamentada, está fincada na palavra do Senhor, no Evangelho da graça, e reflete esta luz do Evangelho para todo mundo, para que o mundo veja Cristo em nós. Então o menino nasce, Satanás perde, e aí nós observamos que na sequência Miguel vai empurrar Satanás, vai lançá-lo fora do céu. O céu está em festa, mas a terra se preocupa, porque Satanás atravessou a atmosfera da terra e vai agir com os anjos decaídos sobre aqueles que habitam na terra, mesmo preso nos abismos mais profundos da terra.
Então Satanás ele é lançado, mais uma vez ele perde no capítulo 12 e termina este capítulo, ele com os pés, um no mar e o outro na terra. Ele está dizendo: eu voltarei e dominarei os homens. Arrumarei um jeito legal de dominar a voz, porque vocês não vão contar a vitória. E a perseguição da igreja continua. Ele termina buscando um domínio. E no capítulo 13, esse domínio vai se armando com a tríade demoníaca que aqui ficará. A besta do mar, que representa o anticristo, e a besta da terra, que representa o falso profeta. E é interessante que um crente só de joelho, um homem só de joelho, um homem só com a face no pó, um homem só clamando a Deus, o rei Ezequias vai orar. E um anjo desceu no arraial e matou 185 mil. Satanás chama 2 comparsas, Satanás chama 2 aliados para tentar vencer os servos de Deus sobre a terra, para tentar vencer a igreja que já é mais que vencedora. Então, neste capítulo 13, a tríade vai se formar e vai se anunciar o número 166. As ideologias daquilo que se pensa e daquilo que se executa com as próprias mãos. E 7 anúncios começarão a ser proclamados no capítulo 14. E aí, entrando no capítulo 14, 7 anúncios diretamente da parte do Senhor. A proclamação dos anúncios e dos juízos de Deus sobre a terra. É interessante que João, ele começa a ver este capítulo 14 como uma visão. A visão do Cordeiro Eterno, a visão daquele que é, daquele que era, daquele que virá, em nome de Jesus. Ele começa a ver Jesus, do mesmo jeito que Jesus subiu ao céu, em uma nuvem branca. João, ele vai perceber Jesus também, ascendido ao céu. E nesta nuvem branca, ele voltará, ele virá com uma multidão de 144 mil. Quem são esses 144 mil? Não são 144 mil judeus, não são 144 placas de igreja, não são. São a representação daqueles crentes que foram fiéis ao Senhor no Antigo e no Novo Testamento. 12 vezes 12, 144. 12 mil vezes 12 mil, 144 mil. 12 mil de cada tribo. O Senhor está dizendo, isso aqui é uma totalidade daqueles que me foram fiéis. Daqueles que venceram o maligno, dos redimidos que venceram o maligno, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. São aqueles que, em confronto, Satanás ele vai exigir o número 666, as ideologias do que se pensa e aquilo que se traz em sua mão. O Senhor ele vai mostrar que sua igreja é mais forte, que sua igreja é vencedora e colocará nas nossas testas um novo nome e o nome do seu Pai, dizendo: este pertence a mim, este Satanás não tocou, este venceu as tribulações, as angústias e venceram. 144 mil representa a totalidade dos redimidos do Senhor. E sobre a nossa fronte, nós herdaremos um novo nome e nós mostraremos quem é o nosso dono de fato. Quem é que manda na igreja? Quem é aquele que é capaz de ordenar a toda a igreja, a todo mundo sobre a face da terra? E João começa a ver esse vislumbre no céu. O Senhor Jesus com os redimidos no céu. É a igreja do Senhor. É um pré-anunciamento, é uma visão profética daqueles que vencerão o mundo, daqueles que herdarão o céu. Eu e você, na totalidade da igreja mundial, dos tempos que foram dos nossos antepassados e dos tempos que aceitou Jesus, neste tempo da graça. Aceitou Jesus ontem, hoje, um mês, não importa. Este aí, se for fiel, estará contado nesses 144 mil. Número de totalidade, número cujo Senhor vem buscar aqueles que permanecerão fiéis ao Senhor. Glória a Deus. E nós vamos ver aqui um anúncio e uma sessão de 7 vozes que saem diretamente do céu para que se cumpra na terra o querer e a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2 do capítulo 14, vem mostrando um cântico. E sobre todo o céu se ouvirá cântico, sons que são emitidos diante do trono da graça de Deus, sons de salvação, sons daqueles que somente os salvos reconhecerão, somente aqueles que permaneceram fiéis reconhecerão os sons desse maravilhoso cântico. Somente os 144 mil que estão no céu contado como redimidos, eles reconhecerão este cântico de salvação daqueles que venceram. E as características desses 144 mil são aqueles que se manteram castos, são aqueles que se manteram puros,
são aqueles que não se misturaram, não se macularam com mulheres. E aqui mulheres representam a igreja. É aquele que não seguiu atrás das heresias, da falsidade, da hipocrisia. São aqueles que mantiveram a sua doutrina fundamentada no evangelho da graça. E se manter casto não é porque não se casou com mulheres na forma física. Não tem nada a ver. São aqueles que se manteram castos no espírito. São aqueles que se mantiveram fiéis ao Senhor Jesus. São aqueles que conseguiram e seguiram sua trajetória de fé, seguindo como verdadeiros adoradores, que não se macularam com evangelhos pregados de uma forma herege e de uma forma de prática distorcida da palavra do Senhor. São aqueles adoradores cuja mente estão em Cristo. Esses que se manteram castos, esses que não se macularam com outra doutrina, esses que não se macularam com outras religiões, que tiram a glória de Deus, mas mantiveram-se como adoradores, com mentes limpas, com corações entregues a Deus. São aqueles que não se misturaram com a imoralidade do mundo, com o farisaísmo do mundo, mas permaneceram mantendo uma integridade moral diante de Deus, uma integridade espiritual. Mantiveram-se fiéis ao Senhor em tudo que o Senhor Jesus lhes anunciava. São aqueles que não se corromperam. Esses mantêm a característica dos 144 mil. Chegar no céu é manter-se fiel à doutrina que o Senhor Jesus nos anunciou. Glória a Jesus. Aleluia. São aqueles que permaneceram fiéis por onde quer que vá. São crentes dentro da igreja, são crentes fora da igreja, são crentes no seio da sua família, são crentes de verdade, ou seja, são ovelhas, estão fundamentadas, produzem os frutos do Espírito e andam na vontade plena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda voz que João vai ouvir está no versículo 6 do mesmo capítulo 14. Ele diz: olha, eu vi um anjo, eu ouvi o anjo também. Este anjo trazia o evangelho eterno nas suas mãos. E assim como Satanás tenta colocar as suas ideologias do que se pensa e das obras, o anjo está com o evangelho na mão, com a palavra. E a ideologia é do céu, é puramente espiritual. Ele tem na sua mente o desejo de pregar o evangelho, mas de glória e de honra o Senhor nos coroou e nos deu o direito de pregar esse evangelho. E ele está dizendo: olha, o evangelho sempre existiu. O Senhor Jesus, quando vai dizer: da tua semente, mulher, nascerá um que esmagará Satanás, ele está dizendo: olha, virá, acontecerá que virá um que esmagará Satanás e acabará de decretar a falência de Satanás. O evangelho é eterno, porque ele sempre existiu. Glória a Deus. E o anjo vai dizer: temei ao Senhor e dai-lhe glória. Que é isso que se resume. Você pode fazer da sua vida o que você bem entender, mas no fim de tudo, teme a Deus e dai-lhe glória ao eterno. Olhem para o evangelho, olhem para a palavra. Preguem a palavra enquanto ainda é tempo. Hoje está dizendo: eu quero pregar, mas eu não posso. Foram vocês, homens na terra, que foram vestidos de glória e de honra para pregar este evangelho. Olhem para o evangelho, preguem a palavra. O último chamado está acontecendo e você não está vendo. Acorda, igreja, prega o evangelho, olha para o evangelho. O juízo de Deus está sendo vindo, já está vindo, já está às portas. A hora é chegada e o Senhor está voltando para buscar os seus. Então preguem esta palavra. Ah, Senhor, ele vai dizer: o evangelho do juízo, o evangelho de juízo para os que rejeitam, e vitória e salvação para aqueles que seguem a Cristo. Então, igreja, prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Prega sempre o evangelho. O último chamado está acontecendo. A terceira voz que João vai ouvir, esta voz está no versículo 8, ele vai dizer: há um anunciamento, um pré-anunciamento daquilo que já está acontecendo na visão de João, mas está acontecendo hoje no meio de nós. Caiu a grande Babilônia. Ele já está mostrando o final ainda sendo revelado. A Babilônia. E o que é a Babilônia? No capítulo 13, Satanás vai chamar dois compassos, a besta do mar e a besta da terra. E agora o próprio dragão, que vai dividir o seu poder com ele, chamará um terceiro aliado, a Babilônia. E o que é a Babilônia? Não são as igrejas, as convenções, não são.
É uma ideologia de mundo, é uma cosmovisão de mundo. É Satanás colocando na nossa mente o que é que tem. Para que isso? Eu sou jovem, eu vou aproveitar as coisas que o mundo tem. É uma cosmovisão de gênero, de abortos, de tudo que está acontecendo no mundo. E a igreja muitas vezes vai se deixando levar, vai se deixando corromper, vai se deixando participar da grande Babilônia. Mas tem uma coisa: caiu a grande Babilônia. Já está sendo antecipadamente anunciada a sua queda. As armas que a Babilônia tem para derrubar a igreja: sedução e perseguição. Primeiro ela seduz, depois ela persegue. Primeiro ela te chama para o reino das trevas, seduzindo, depois ela te persegue para que tu nunca mais olhe para o evangelho de Cristo sobre a terra. Os aliados do dragão: a besta do mar, o anticristo, que trabalha com os sistemas políticos; a besta da terra, o falso profeta, que vai trabalhar com as religiões do mundo. E agora, o terceiro aliado, a grande Babilônia, que é a cosmovisão do mundo. Essa cosmovisão trabalha com sensualidade, luxúria, paganismo, ostentação, perversão sexual, sensualidade, entre outras características. E por acaso o mundo não está assim? Buscando a satisfação do corpo muito mais do que da mente. E a mente não fica trabalhada, e a mente está subordinada às astutas ciladas do diabo. Sai dela, povo meu, sai dessa cosmovisão e permanece fiel a Cristo. Ele te chama, o último chamado, a quarta voz que João vai ouvir no céu está no versículo 9. E ele vai dizendo: olha, haverá uma punição para aqueles que seguem a marca da besta, para aqueles que dizem: o que é que tem? Para que isso? Haverá uma punição para aqueles que estão marcados com essas ideologias, para esse novo mundo que está existindo, de uma cosmovisão aonde o pecado impera, a corrupção impera. Esta marca não é física. A marca é o que você pensa e o que você pratica. É a submissão ao pecado. É a submissão ao mundo. É a aceitação dessas novas cosmovisões que os homens da terra têm plantado e semeado. Só não é a semente do reino. Porque quem está em Cristo produz frutos do Espírito: longanimidade, compaixão, harmonia, amor pelo próximo, amor pelo próprio Deus, amor pela obra, entre outros frutos do Espírito maravilhosos. Mas a cosmovisão do mundo, ele vai te chamar para a sensualidade, para o egoísmo, para o prestígio, para o aplauso, para a honra que no mundo há. E aí, nessa cosmovisão, os homens se submetem atrás de prestígio, atrás de uma nova aventura. São aqueles que muitas vezes estão na igreja, mas andam na mão do mundo. São aqueles que estão na igreja, até dão glória a Deus, mas pensam como o mundo pensa, age como o mundo age. Dentro da igreja é ovelha, mas fora da igreja é como os visados. Está praticando o que o mundo lhe oferece. Ai deles, porque o juízo de Deus, ele está anunciando o último chamado. Acorda, filho, sai dessa Babilônia. Está na igreja, mas adora o mundo. Não estará fazendo parte dos 144 mil. E aí, o que vai acontecer? O cálice da ira de Deus será derramado sem misericórdia. E lá, neste juízo, o próprio Cristo pisará o lagar. O próprio Cristo se colocará sem misericórdia, porque haverá uma presença de Deus no inferno, mas sem misericórdia. Satanás não manda nada. Quando Jesus morre e ressuscita, 3 dias ele passa e diz: me dá a chave da morte e do inferno. Ele não tem chave nem da sua própria, do próprio local aonde ele está aprisionado. Mas o juízo de Deus terá sua presença e será lançado o cálice da sua cólera. Uma fúria completa de Deus será anunciada. Uma fúria total aos adoradores da besta. Uma fúria aonde os homens não se entenderão. Neste versículo 10 diz assim:
O 3, o 9, o anjo anuncia. Mas o 10, ele vai dizer: também o tal beberá o vinho da ira do Senhor, que se deixou não misturar. E na antiguidade, os vinhos eram pisados, e na sua forma íntegra, eles não eram misturados, trazendo com isso, em sua essência, uma essência onde quem tomava se embriagava de pronto. E será este cálice da ira não misturado, será atormentado quem beber, num lugar onde há fogo e enxofre. E será também na presença dos anjos e do próprio Cordeiro. O próprio Deus estará derramando o cálice da sua ira. Fuja da Babilônia, porque o juízo será sem misericórdia. Aos que rejeitam a Deus serão lançados neste lagar, onde há fogo e enxofre. Só tem um lugar que menciona fogo e enxofre: o inferno. Onde será despejado então a ira de Deus? No inferno, aonde os ímpios sofrerão a intensa fúria de Deus, porque é sem mistura. Quem assistirá esta fúria? Os anjos e o próprio Deus. E essa duração, quanto tempo irá durar este derramamento do cálice da ira de Deus? Lá está um lugar onde serão atormentados de dia e de noite. Não haverá sossego. A intensidade será grande. Não haverá interrupções. Será por toda a eternidade. Ai daqueles que rejeitarem. Ai daqueles que permanecerem seguindo essa cosmovisão do mundo. Mas aos que guardaram o mandamento do Senhor, esses estarão salvos com Cristo. Não participarão deste momento da pisadura das uvas no lagar. Você que está aí ouvindo essa mensagem, que brinca de ser crente, que vive uma vida de um evangelho de fachada, o Senhor está dizendo: vem para Cristo enquanto é tempo. O chamado, a oportunidade está sendo lançada. Vem para Cristo. A igreja estará guardada, mas aqueles que brincam, aqueles que andam na cosmovisão do mundo, ficarão também perguntando: por que eu não subi? É porque o mundo ainda grita mais alto nos vossos corações. A quinta voz que João ouve está no versículo 13. E neste versículo 13, ele vai proclamar agora as bem-aventuranças, os juízos e a salvação para o justo. Ele vai proclamar as boas aventuranças por aqueles que sofreram pelo evangelho, os mártires, aqueles cujos sangues são derramados e que formam um rio por baixo do altar de Cristo. Esses serão justificados, esses estarão com Cristo no céu, esses serão bem-aventurados. Mas esta palavra é para os fiéis, é para aqueles que guardam uma vida de simplicidade, de humildade, de santidade, de compromisso com Cristo. É para aqueles que têm uma marca registrada chamada fidelidade a Deus. Estes receberão a recompensa. Estes enfrentarão o Cordeiro Eterno, mas face a face, de bem com Cristo, de bem com a sua glória, vendo o Cordeiro face a face. E eles vão dizer: valeu a pena, Senhor, te servir. Valeu a pena sofrer por Cristo. Valeu a pena sofrer pelo Evangelho. Valeu a pena sofrer por ti. Bem-aventurado aqueles que dormem no e pelo Senhor. Aqueles que dormem no Senhor são aqueles que se foram antes da igreja ser arrebatada. E pelo Senhor é aqueles que sofreram martírio por amar a Cristo. Foram mortos, pendurados em cruz, degolados, cerrados ao meio, metralhados. Esses serão bem-aventurados no Senhor. E quais serão a recompensa daqueles que guardam a palavra? Descanso eterno, galardão, paz eterna, eternidade de alegria e de gozo. Sai da Babilônia. Eis o último chamado.
E a sexta e a sétima voz vem agora com uma dor profunda daqueles que anunciam a colheita final, o grande final da humanidade. Jesus sobre uma nuvem, o anjo que tem uma foice na mão, e ele começa a revoar sobre o céu, gritando: lançai a vossa foice sobre a terra, porque a seara está madura. É a consumação dos séculos. É o fim de todas as coisas. É o fim da história humana aqui na terra. É a igreja sendo arrebatada. E o primeiro anjo passou a foice, arrebatou a igreja do Senhor. Mas quando o anjo vem com a foice, ceifar a terra, a igreja arrebatada, ele vai dar a última oportunidade. Nós vemos no exemplo de Ló. O Senhor avisa Ló: sai daqui, desta terra de Sodoma e Gomorra. Parte para uma terra fora daqui. Ló pega a sua família e sai. Anúncio, salvação para aqueles que ouvem, para aqueles que creem, para aqueles que obedecem. E atrás, para quem ficou, fogo eterno. É um prenunciamento do fim dos séculos. Mas Deus, ele sempre dá uma oportunidade. Sai, Ló, da terra. É o arrebatamento. É o anúncio do arrebatamento. Manda fogo em Sodoma e Gomorra. Quando Ló sai, o juízo de Deus. Um anjo, então, ajunta as uvas no lagar. E o que é o lagar? Um grande compartimento onde as uvas são pisadas de pé. Enche o lagar de uva. Pisa-se as uvas para se extrair um bom vinho sem mistura. Mas o lagar do despejar da ira de Deus, ele vai dizer: o lagar eu pisei sozinho. O lagar na minha ira. Quem são as uvas? As uvas são os homens sendo pisados no grande dia do juízo. São os homens sendo pisados pela sua rebeldia. Ah, Senhor, e o amor, onde é que fica? Deus está te anunciando o amor para que tu escapes. A tua vida inteira foi lançada no amor, foi pautada no amor de Cristo, e tu não estendesse a mão ao amor, à misericórdia, à obediência a Cristo. E agora no final vem falar que Deus não tem amor. Deus é um Deus de justiça, e a sua ira será derramada. O lagar da ira de Deus serão para aqueles que debocharam da igreja, para aqueles que vivem essa vida de fachada, para aqueles que perseguiram a igreja. Eita glória! Muitos acham que serão pisados por Satanás, mas Satanás não é o senhor do inferno. Satanás apenas será torturado durante toda a eternidade, porque ele é aprisionado. Será solto por um pouquinho de tempo, com a autoridade do Senhor, para atormentar os moradores da terra, aqueles que ficarem após o arrebatamento, aqueles que não têm negócio com o dono da glória. Próprio Deus pisará o lagar, porque o pecado na terra chegou ao seu ápice. Está com um cheiro terrível diante das narinas de Deus. Então os ímpios terão que ser esmagados. Para se ter uma ideia, chegará o sangue daquele que eles pisar 360 quilômetros até a altura dos freios dos cavalos. É a intensidade do furor da ira de Deus. A ira é sem juízo. A ira do Senhor não haverá misericórdia. O inferno será tão terrível, porque a misericórdia de Deus ali não habitará mais. Habitará somente o cálice e o derramamento da sua ira. E Deus está dizendo: escapa, escapa. Vem para Cristo. O propósito deste capítulo é apontar o fim dos tempos. O propósito deste capítulo é pedir para você. O Senhor está pedindo: escuta, ouve, me atende, se posiciona, reflete sobre a tua vida, age enquanto há tempo, solta o que te aprisiona. Sai desta Babilônia, vem para Cristo, larga o pecado. E mesmo você, como pecador, corra para Cristo, que Ele tem perdão para te dar. Confessa os teus pecados. Atitude para quem não quer ser pisado pela grande ira no lagar de Deus.
confessa o teu pecado, arrepende-te e num passo de fé deposita a tua fé em Cristo, e assim tu escaparás da ira vindoura, tu escaparás do lagar, tu escaparás do esmagamento e de beber deste cálice da ira do Senhor. O propósito é te anunciar o fim e no último chamado dizer: te posiciona e vem para Cristo. O fim é chegado, mas ainda há esperança para a tua alma. Deus abençoe a tua vida e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Divino Espírito Santo de Deus esteja contigo, em nome de Jesus.